Olá, tudo bom com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Adriano, sou advogado e quero falar com você sobre contrato, à luz do Código Civil. Mas qual é o entendimento de contrato? Contrato é a celebração da vontade entre as partes. Frisa-se que todo contrato existe o princípio da liberalidade, mas deve levar em consideração a função social do contrato. Lembrando que só pode pactuar algo que é legal, algo que é previsto na lei ou nos bons costumes. Existem dois princípios que a gente deve levar em consideração na hora de contratar. A gente tem que lembrar que o contrato ele não pode ter intervenção do Estado. Os particulares eles têm a faculdade de decidirem as cláusulas desse contrato. Isso se chama intervenção mínima. E também, em todos os contratos, deve levar em consideração a excepcionalidade da revisão. Não se pode avacalhar. Não se pode fazer com que, eu fiz um contrato de compra e venda, por exemplo, e agora quero mudar depois que as partes assinam, pactuam. Não. Você só vai entrar com questão de revisão se tiver algo oneroso, algo que faça com que fique pesado para que uma das partes venha cumprir conforme o combinado. E nos contratos, deve levar em consideração o princípio da simetria e o princípio da paridade. Simetria quer dizer a igualdade. Tem que ter uma igualdade, uma proporcionalidade entre as partes. E a paridade é que a igualdade nas pessoas, ao pactuar, fazem com que não fique muito oneroso, não fique muito excessivo para uma da parte. Bom observar que todo contrato ele deve ser revestido na lei ou nos bons costumes, e que os contratos ele deve seguir o princípio da simetria no sentido de ser um contrato justo, que não cause muito prejuízo para uma das partes. Interessante é que todos venham a sair ganhando, só que numa relação comercial, raramente todos saem ganhando, em razão do sistema capitalista. Os contratantes eles devem ter o seguinte em mente: ele deve ter a boa-fé. Junto com a boa-fé está a probidade. Tem que ter a boa moral, tem que ter a lealdade, tem que ter a transparência, porque caso não haja isso, é motivo da excepcionalidade de ingressar com ação de revisão. Outro fator que a gente deve levar em consideração é todos sobre os contratos adesivos. Contrato adesivo é aquele contrato que uma das partes não tem o poder de discutir. Ele já vem fechado, já vem pronto, não lhe permite nem escolher o local que vai celebrar esse contrato. A gente vê muito isso em empresas de comunicação, essas lojas de roupa aí, que você só faz simplesmente assinar o contrato e mais nada. Ali já vem juros embutidos, já vem até seguro e você não sabe nem o que tem ali. Nesses contratos adesivos, o judiciário leva em consideração que cláusula ambígua, cláusula onerosa, isso deve ser revista e leva-se sempre em consideração o princípio que faz com que o consumidor seja o maior beneficiado. Na dúvida, em processos adesivos, não se pune o consumidor. Faz com que os princípios que mais vêm ajudar o consumidor é aquele que vai ser absolvido nesse contrato adesivo. E me diga uma coisa, e podemos celebrar um contrato atípico? E o que é um contrato atípico? O próprio nome já está dizendo. A gente vê muito contrato de compra e venda de carro, de casa, mas a gente não vê contrato de compra e venda de um animal a nascer, por exemplo. Isso é algo que não é corriqueiro. E esses contratos atípicos, tem previsão? Sim. Ele tem previsão na lei? Sim. Tem previsão também nos bons costumes. E façamos de conta que alguém quer comprar um cavalo que está no ventre da égua, por exemplo. E ele diz, olha, eu só compro se for macho e se for dessa cor. Então esse contrato atípico, ele é levado em consideração sim. E ele tem valor para ser cumprido. Não se pode pactuar ou não se pode contratar herança de pessoa viva. Meu pai vive, eu já quero vender minha herança. Não pode, isso é proibido. O Código Civil não permite. O contrato tem força de lei, o contrato ele tem cumprimento entre as partes e não se tem ou não se pode colocar em contratos
se não houver o aceite. Tem que ter o aceite, mesmo que a pessoa não esteja presente, mas ele pode aceitar no futuro. Mas esse contrato, se não tiver a anuência da outra parte, ele não tem força de lei. Os contratos por telefone, alguém liga, o senhor deseja isso. Se aquela voz for sua e você concordar, esse contrato é válido. Mas se aquela voz não for sua e alguém no seu lugar se passar por você, então esse contrato por telefone ele não tem força. Bom sempre estipular no contrato o local. O local é de fundamental importância, porque se uma das partes descumprir algo, o foro ou local para se ingressar com a ação é o que está celebrado no contrato. Aí de repente que está ali em São Paulo, como é que você vai sair de Sergipe para São Paulo? Então é bom sempre levar em consideração o local em que você pactuou, realizou esse contrato. Então, e a questão? E se eu prometi algo à terceira pessoa? Estamos falando de contrato e imagine que você diz, olha, fulano, me ajude, que eu vou lhe dar isso no futuro, daqui a 2 anos. Ou então, vamos criar aqui essas galinhas, vamos fazer isso aqui. Ou então, me ajuda a construir 3 lojas, 3 pontos comerciais, que eu lhe dou outro. Esse contrato verbal, ele tem força. E se você não cumpriu o que prometeu a um terceiro, esse terceiro pode entrar com ação de perdas e danos, viu? Então, é o poder da palavra, é o poder do acordo. E o que é vícios redibitórios no Código Civil? O vício redibitório no Código Civil é quando você compra um produto e esse produto vem com algum tipo de vício, oculto ou não, mas esse produto ele não tem a mesma potência, não tem a mesma qualidade, não tem o mesmo valor em razão desse vício. Esse vício ou esse defeito oculto, ele vai diminuir esse valor e você pode receber de volta o que você pagou. É claro, além de perdas e danos, ou, dependendo do caso, até lucro cessante, porque você deixou de ganhar. Se você conhecia o defeito desse produto e comprou, você vai ter de volta o que você restituiu, o que você pagou, com perdas e danos. E se você não conhecia o defeito desse produto, mas mesmo assim você tem ele lá, você tem o dever de devolver esse produto e a pessoa vai pagar tudo o que está estipulado no contrato que lhe causou um prejuízo. Então vai restituir o valor e as despesas do contrato. E qual é o prazo que eu tenho para devolver um produto defeituoso? Então, se você comprou esse produto, está aquele vício lá, e você com um liquidificador, por exemplo, ele começou a perder a sua potência, ele é um bem móvel. E bem móvel você tem um prazo de 30 dias. Você pegou o produto hoje, começou a usar o liquidificador deu problema, 30 dias. Você tem para receber esse produto de volta. E se for uma casa, você comprou essa casa, no primeiro dia que morou na casa, começou a rachar a parede, começou a ter danificação na parte hidráulica, elétrica, você tem 1 ano para questionar essa compra, desse vício que aparentemente não existia e passou a existir. Porém, se você já está com o produto em mãos, já está usando esse produto e agora viu que surgiu esse vício, você tem um prazo reduzido pela metade. Se for um bem móvel, você tem 15 dias, assim que você descobriu esse vício. E se for um bem imóvel, você tem 6 meses para questionar essa relação de compra e venda. Se for do imóvel, você pode fazer com que seu produto, seu dinheiro volte para você. Por fim, no caso de compras de animal, se você comprou um animal, uma vaca, por exemplo, e essa vaca você achou que era 15 litros e de repente ela não dá os 15 litros de leite. E o que é que você faz? Bom, o que você faz é você ter o seu valor de volta, pegar o seu dinheiro de volta e devolver esse animal para o proprietário. Lembrando que se a lei do Código Civil não tratar sobre compra e venda de animal, você vai olhar se tem alguma lei especial que trate sobre esse assunto. Se não tiver lei especial sobre esse assunto, você tem que levar em consideração o bom costume. O que é que na sua localidade se fala quando você compra uma vaca que tem que dar 15 litros de leite e ela não dá esses 15 litros de leite? Então isso leva em consideração os costumes locais. Muito obrigado, meu nome é Adriano e até um segundo momento.